De volta com Receita na Mesa, doutora Lisandra Arita. Tudo bem? Como Tudo é a senhora? ótimo, muito obrigada pelo convite. Prazer enorme ter a senhora aqui. Psicóloga, especializada em crianças, é isso ou não? Não, eu atendo mais adultos, né? E aí a gente acaba orientando esses pais como lidar com esses filhos aí. Então, é isso. Bom, eu tenho 2 meninos de 19 anos, são gêmeos, meio que tem seus problemas como todos, mas não dá para dizer que vão passar ou que passaram por esses problemas que eu vou perguntar. Eu acabei de gravar o Bake Off Júnior. O SBT tem bastante coisa muito bacana, lotada de crianças, Carinha de Anjo, Tiquiteira, sempre são grandes popstars, nasceram ali desde os 2, 3 anos, eu conheço elas, são pessoas super bacanas, super legais, mas eu imagino que não tenham uma vida normal. Não. Né? Agora, quando você ainda chega no ponto dessas meninas, que realmente você fez um dinheirão, tudo isso tem um valor financeiro muito grande. Mas tem muita gente, principalmente quando você vê esses testes, essas coisas, que as mães ficam ali no sonho de transformar todas as filhas em Maísas e Larissas da vida, o que não é fácil, não é simples, muito pelo contrário. Mas muitas vezes também participam de alguns programas que dão visibilidade e às vezes participam, fazem algum sucessinho, de repente nunca mais aparecem. Como é isso na cabeça de um adolescente? Então, que na realidade muitas vezes nem adolescentes são. São crianças, né? Então a gente vai dizer que assim, às vezes a maior preocupação não é só com a criança, é quem é esse responsável por essa criança, como ele está fazendo com a cabecinha dessa criança. O que ele gostaria que ela fosse que ele não foi. Isso, exatamente. Em outras palavras. Exatamente, a gente tem que pontuar assim, será que é o sonho dos meus pais e eu como criança não consigo dizer não para ele? Será que eu tenho escolha? Entendeu? Então ele está fazendo projeções, ele está das coisas que ele se frustrou ou que ele não conseguiu, ou porque ele queria realmente estar na mídia, aparecer, queria ter o reconhecimento das pessoas e ele conseguiu uma brecha aí com este filho. A criança, até uns 7 anos, talvez ela não consiga escolher, olha, eu quero aparecer na TV. Às vezes é mais por uma responsabilidade mesmo dos pais que acabam colocando e ela pode ser que a partir daí ela pode gostar. Porque a criança até os 7, ela é espontânea, ela é livre, ela é alegre, ela vai se soltar mesmo. Agora, são 2 pontos, acho que mais importantes são: será que essa criança depois vai conseguir lidar com as frustrações, com a rejeição, com esse estresse, com essa responsabilidade? Porque já é uma responsabilidade de trabalho. Você sabe que, falando sobre responsabilidade também, isso é uma coisa incrível. Eu tive ontem, nos programas passados aqui, já com algumas pessoas que trabalham nessas novelas, diz que a responsabilidade dessas crianças em decorar texto, em estar na hora certa. Lógico que a hora certa é dos pais. Sim. Decorar texto também é um processo que a mãe ajuda. Muitos deles, às vezes, começam e não sabem ler. Sim. E aí a mãe tem que ler, tem que decorar com a mãe lendo. É uma coisa muito louca. Mas diz que eles são super, assim... eles fazem com muita responsabilidade. São responsáveis. Diz que é raríssimo um deles não saber o texto. Raríssimo um deles ter algum problema, esqueceu alguma coisa. Então, muito e essa responsabilidade a gente não precisa trazer só para a mídia. Os pais que também sobrecarregam esses filhos também estão cobrando demais dessa criança. Então, o questionamento é desses 2. Agora, é claro que vai influenciar dessa criança ter responsabilidade, ter uma estrutura emocional, ter uma cabeça boa e um emocional muito bem resolvido, depende desses pais. Como é que eles estão lidando com o emocional dessa criança? É uma cobrança muito severa ou é uma coisa mais lúdica? Porque senão ele pula algumas fases, quer brincar, quer estudar, quer desenvolver o emocional, amadurecer. Até que ponto eu estou puxando ele demais para amadurecer, para virar um adulto muito rápido? E aí vai ficar algumas lacunas. E, obviamente, de forma geral, né? Porque é difícil saber, cada um é um. Mas quais seriam as consequências mais graves de um processo desse mal vivido? Mal vivido, e se um pai e uma mãe não acabou não uma orientando, criança que chegou não a ter colocou numa terapia. uma presença, então, chegou a virar ele pode, como que a gente conhece, alguns adultos acabam tendo uma depressão, síndrome do pânico, porque fica um estresse exacerbado nessa criança e talvez ela não dê conta de todo aquele medo, de toda aquela frustração, ou aquela rejeição, ou de não ser aceito, ou de ser pressionado demais. Então ela acaba não tendo uma idade específica para lidar com aquela emoção toda que está vivendo. E aí isso só vai somatizar na fase adulta. Então, transformando esse adulto no quê? Num depressivo, acaba tendo um síndrome do pânico, tem um nível de ansiedade extremamente exacerbado, inseguro.
né? Não significa que é só as crianças da mídia que possam ter isso, né? Muitas crianças têm isso naturalmente. Exatamente. Mas também existe alguma coisa genética nisso? De depressão, ansiedade. Tem gente que passa por uma vida totalmente desregrada, tudo errado, e vira uma pessoa super, né, focada. Tem gente que passa por um processo assim, nossa, ele tinha tudo para ser o cara mais e é totalmente despivetado. De tudo que a gente já estudou, a gente acredita muito que 9 meses dentro da barriga já vai influenciar demais. Todas essas sensações que a mãe passa, se a mãe passou um estresse muito forte, passou um trauma muito forte, tinha uma pressão muito grande, ela também vai passar essa emoção toda para essa criança. Então, muitas vezes, a criança fala, né? O pai fala assim, teve uma infância super tranquila, mas teve uma gestação muito conturbada. Então, ele vai trazer isso, sim, gravado dentro do inconsciente dele. Agora, sem dúvida nenhuma, que a gente percebe são crianças muito mais bem resolvidas emocionalmente, mas tem pais muito estruturados. Então, tem uma família estruturada, um emocional estruturado. Esses dias eu estava atendendo um adolescente de 12 anos e ele falou assim, tia Elisandra, eu tirei 0 na prova. E eu fui questionar o que tinha acontecido. Ele falou, na semana antes da prova, meus pais estavam falando que eles brigavam, estavam quase se batendo e falavam que iam se separar. Então, isso gerou uma ansiedade que ele falava assim, eu não conseguia ter cabeça para estudar. Eu só ficava pensando como que ia ser os meus pais separados, como que eu ia fazer. Fiquei com medo, fiquei inseguro, fiquei ansioso. Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa e isso, com certeza, vai afetar no trabalho, nos estudos, na vida dele ao longo da infância dele inteira. Falando até um pouco de mim, eu tive um filho que foi um excelente esportista, foi o 14º melhor, com 14 anos foi o 4º melhor jogador de tênis do mundo. Ou seja, a expectativa em cima dele, 3 vezes campeão sul-americano, brasileiro, onde ele entrava tinha tapete vermelho, com 14, 15 anos foi morar na Europa, jogando tênis. Eu me policiei muito, porque é lógico, não é anormal, né? Você vê um filho teu, você, 4º do mundo, você já fecha os olhos e fala, pô, eu sou pai do Federer, eu sou pai do Nadal, né? Eu sou pai de um top 10 do mundo. E é natural que você fique orgulhoso e tudo mais do seu filho. Mas é impressionante o que eu vi por aí, doutora. Impressionante. De pai gritando, berrando, xingando, colocando... Olha, se eu pudesse, eu dava ordem de prisão, juro. E às vezes é esse cuidado que a gente tem que ter com a saúde emocional da criança, que aquilo, de repente, para aquela criança vai ser prazeroso enquanto é uma coisa lúdica, enquanto ela está brincando, enquanto é prazeroso, enquanto ela quer realmente estar ali. Mas se for uma coisa muito imposta pelos pais, e aí é a hora que esses pais precisam se tratar, porque muitas vezes são os sonhos dele que eles não conseguiram, então eles vão pressionar. Não, além do que tem o lado financeiro, né? Muitas dessas crianças... Que sustentam esses pais... Os que já sustentam já é alguma coisa, mesmo assim tem uma série de problemas, mas pelo menos conseguiram chegar a um patamar financeiro que, no pior das hipóteses, está valendo esse estresse todo. Nem digo que está valendo, mas pelo menos porque tem muitos que têm esse estresse todo e não tem essa cobrança toda e não tem nenhum retorno financeiro. Muitos desses pais colocam em cima dessas crianças toda esta possibilidade de vislumbrar uma vida melhor, de ter mais dinheiro um dia na vida, em outras palavras, de ser pai de um popstar, né? Sim. E quando eles percebem que a coisa está indo para trás, ou quando a criança não é aquilo que a criança quer, aquilo começa a virar uma neura. Porque é quase como se você não tem esse direito, esquece, não é? E a pressão é assim, de ser aceita. Então, de repente, aquela criança fez uma propaganda, participou da televisão e agora ela não é mais. Ou ela vai na rua e não é mais reconhecida. Ninguém quer mais. Como será que, né, esse pai orienta este filho para poder lidar com esse emocional? Porque como é isso? Não existe uma regra, é lógico. Não existe uma regra, mas a gente... Mas acho que, em primeiro lugar, tem que cuidar os pais, né? Tem que cuidar dos pais, porque, de repente, ele vai cobrar, olha, você tem que passar naquela entrevista, você tem que passar naquela prova, você tem que... Né? Então, existe a pressão já do que ele está vivendo e, de repente, ele não está ainda maduro o suficiente para aguentar toda essa pressão, na verdade. A gente vai dizer que a criança, a gente vai dando responsabilidade para ela à medida que ela vai adquirindo e não, de repente, toda essa pressão de adulto, que ele teve todo esse tempo para absorver, para digerir, né, para entender, para aprender, para chegar na fase adulta e aguentar toda essa pressão que é colocada em cima dele.
eu não vou falar nomes, mas eu, quando eu tinha 28, 29 anos, namorei uma popstar de 17, 18. A mulher tinha sido 10 vezes capa de Capri, era assim, você não podia entrar num shopping com ela. Acabou enveredando para televisão e tal, mas assim, teve uma vida, você vê que é uma pessoa super complicada. Sim. Não tem... E depois, assim, também ter que lidar com o sucesso depois de tudo isso, né? Que a criança, de repente, ela não consegue mais ir em algum lugar público, poder brincar, ter alguns amigos. Até que ponto esses amigos estão interessados nela como pessoa ou nela como artista, né? Como uma pessoa da mídia. Então, ela começa também a ter uma série de conflitos. Então, perceber que conflitos são esses e aí pedir ajuda de um profissional, um psicólogo, né, da área, para poder... aquela criança conseguir elaborar todo esse conflito interno que ela tem dentro dela. Que ela não sabe mais se ela está sendo aceita pelas amigas por quem ela realmente é, a identidade dela, ou por quem ela representa na televisão. O que na realidade também quem vira público tem que aprender a lidar com isso. Mas eles têm que lidar isso assim, de alguma maneira ainda bem pequenininho. Porque a mesma coisa é dizer que o Neymar é o cara mais lindo do mundo, não é possível, né? Com certeza. Você está sentindo esse cheirinho de chocolate? Estou amando. Bom, vamos tirar do forno, aproveitando que me deram uma luvinha rosa, que eu tô de rosa, outubro rosa, mulherada se cuida, não esquece. Prevenção é o melhor remédio. Olha que coisa que tá aí só. Bom, isso aqui tá pegando fogo, a gente deixa ele um pouquinho aí e vamos cortar as bananas, é isso? Sim. Como é que a gente corta as bananas? Em que... Rodela. Rodelinha? Uhum. Sim? Assim. A senhora gosta de comer? Eu amo. Matheus, me explica uma coisa. Como foi a sua participação no MasterChef? O que aconteceu com a sua vida na escola, de forma geral? Assim, né? Mudou. Assim, é que muda, realmente. Quanto tempo faz isso? Calma, foi em 2015, 2 anos. E até hoje você sente essa coisa ainda ou hoje muito Não, menos? Hoje já voltou, sabe, ao normal. Voltou ao normal? Voltou. Mas você mexe com isso ainda? Você trabalha? Você tem Sim. Mídia social, essas coisas? Tenho. Você tem canal no YouTube, tudo? Tenho canal no YouTube. Bom, aliás, isso vai aparecer na tela depois para as pessoas entrarem lá. E lá você ensina a fazer receitas. Sim. Tudo isso aconteceu por causa do MasterChef? Sim, foi tudo... Logo que acabou, no começo, como era na escola? Era meio puxado, mas dava conta, assim. Mas o problema principal era, tipo, pessoas, amizades. Porque, assim, você acha que você tem apoio de alguém e não tem, entendeu? Chegou nesse ponto de você perceber Chegou. isso? Porque, assim... Quer mais banana ou tá bom? Mais. Eu nunca falava com o pessoal, por exemplo, do ensino médio. Mas, de repente, chegava o pessoal e começava a falar comigo fingindo que era amigo, sabe? Sei, porque você tava na mídia. É. Né? Porque você dava ibope. Hã? E, tipo, depois sumiu. E como é que você lidou com isso? Eu tinha outros amigos que me ajudaram. Mas por quê? Você sofreu um determinado momento com isso? Não sei se chegou a esse ponto. Mas te incomodou? Sim. Tá vendo? É um problema isso. Seus pais te ajudaram? Eu acho que eu nem falei com ele direito sobre isso. É mesmo? De vez em quando, sabe, eu tocava, mas nunca falava totalmente. Daí a importância desses pais que também podem observar os filhos. Às vezes os filhos realmente não chegam Nós pros vamos fazer pais. o chantilly? Foi a minha mãe, ela já achava que eu tava meio estranha alguns dias, assim. Então ela tava te observando. Muito Acho bem. que sim. O quê? Ó, tem nada que ficar estranho, hein, meu? Tem que... Nesse mundo é assim, o que é pra ser é, o que não é, não é. Se a gente fizer a nossa parte, o resto vem. Entendeu? É verdade o que eu tô falando. Você gosta de cozinhar, se você fazer o teu trabalho, se você fizer bonitinho, seja lá o que você quiser ser na vida, médico, arquiteto, se dedica, faz as coisas bem feitas, que você vai chegar lá. Só não pode ter ansiedade, né, e achar que as coisas acontecem do dia pra noite, que é aonde a televisão peca, né, porque de repente a pessoa acha que tudo na vida pode ser assim, que você arruma fama, que você arruma dinheiro, que você arruma tudo em 2, 3 meses, porque você tá na televisão, tua vida muda. Só que não é assim.
principalmente nesses realities. Por quê? Porque não tem sustentação. Sim. Não é uma coisa, né? Não é que você cresceu, porque você foi lá, cantou uma música, tinha 1 milhão de pessoas ouvindo, E depois você cantou outra, tinha 2 milhões. Não, você foi num lugar, você ficou exposto na televisão, como eu fico, como você está hoje aqui, e isso traz um retorno, mas é um retorno fake, é um retorno falso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O que mais? Vamos lá, e agora? Tem que esperar estirar um pouco mais a torta pra... E o chantilly? Acho que dá pra começar a bater já. Dá? Então vamos bater. Maldito chantilly, que a gente nunca acerta o ponto. Vamos lá. Mas eu acho que ele teve uma experiência incrível de lidar com a pressão, né? De ir lá, de cozinhar, ter tempo. Isso já é um grande aprendizado. Na minha época não tinha essas coisas chiques aqui, né? Era no multi, né? Eita! Ó! Creme de leite fresco. Precisa ser gelado ou não? Precisa. É importante, né? Que nem a manteiga tem que estar. Que nem a manteiga tem que estar Derretida. na temperatura ambiente, não é isso? Põe tudo aqui? Aham. Não pode ser o creme de leite pasteurizado, né? Tem que ser o fresco. Bom, aqui é óbvio também que nem recomendo, mas quem quiser pode usar aqueles chantillis prontos, que aí não tem erro, né? Só bater e pronto. O que a gente vai fazer aqui agora? O açúcar. Vai bater primeiro e depois colocar o açúcar. Ah, que legal. Ai, que bacana. Vai me dizendo se eu tô fazendo direito, hein? Tá. Eu sou um blefe que você não acredita. Tem que deixar batendo. Mas mais rápido, mais devagar, você que manda. Mais rápido. Mais ou tá bom? Tá bom, uma hora vai chegar. Tá bom, então se tanto faz, vamos no pau. Nossa. Você cozinha? Pouco. O quê? Comida japonesa ou não? Eu morei muitos anos no Espírito Santo, então eu gosto muito de bobó de camarão. Aprendi a fazer Cadê um o bobó açúcar? de camarão. Não, camarão na moranga aqui outro dia. Cadê o açúcar? Pode colocar o açúcar já. Todo de uma vez? Você gosta de bobó de camarão? Amo. Outro dia o chefe Vair Félix me ensinou a fazer um camarão na moranga aqui, que Ave Maria. E pode falar, é ridículo de fazer. Super fácil. É ridículo de fazer. Preciso pegar essa receita. Eu fiz pra entrar no programa. Você fez? Fiz. Não é fácil de fazer? É bem fácil. O que acontece nesses realities que o que é mais fácil ninguém acerta? Se eu te falar que eu tô no Bake Off há 3 temporadas, eu nunca vi um brigadeiro bem feito, você acredita nisso? Sério? Eu nunca vi um brigadeiro bem feito. Ou sai torto, ou escorrega, ou fica muito grande, ou não dá tempo, ou não sei o quê. Brigadeiro. Às vezes eles fazem uns bolos maravilhosos e o brigadeiro eu nunca vi um bem feito. Se você pudesse voltar atrás, Aqui, vamos lá. você participaria de novo do programa? Assim, é que tem seus lados, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Tudo Só tem. botando na balança. A balança cai pra que lado? Tô pensando. É porque assim, era cansativo. Ah, mas isso é mesmo. Mas todo programa de televisão é cansativo. Eu, às vezes, aqui gravo 2, 3 programas. Você acha que é gostoso? Não. Aí acaba esse aqui, eu vou, troco de camisa, passo um pozinho na cara, volto e finjo que é tudo novinho de novo. Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, uma terça, uma quarta, uma quinta. E não é bem assim. Eu não sei se eu faria de novo. É uma resposta interessante. Sim. Não é? Assim, porque eu faria de novo pra ter as experiências que eu adquiri ao longo do tempo nesse programa. A experiência como vida ou a experiência como cozinheiro? Como os dois. Você aprende muito sobre as duas coisas. Por exemplo, meu lado sentimental, por exemplo, ele mudou. Seu lado sentimental? Por que ele mudou? Porque assim, depois eu fui aprender ao longo do tempo que se eu tô indo mal numa prova, é porque eu tô indo mal, eu realmente não consegui fazer do jeito que eu tava esperando. Quando eu saí, foi porque realmente eu não tinha feito um prato melhor do que os outros. Entendeu? Teve que lidar com a competição.
com a pressão e tudo. Sim, tudo bem, então, mas sai o mais que isso te fortalecido. ajudou hoje numa prova? Eu não entendi direito. Numa prova, por exemplo, várias coisas. Por exemplo, não me desesperar. Por exemplo, eu era muito desesperado. Tipo, qualquer coisinha que dava Sofria errado. por ansiedade. Por antecedência. Eu tenho ansiedade, por sinal. Não, você e 99,99% dos moleques de 12 anos. Você não tem nada de anormal, por enquanto. Tá tudo normal. Sim, o bom é que ele aprendeu ali a sofrer nada por antecedência. Bom, finalmente chegamos a um chantilly. E agora, o que fazemos? Vamos lá. Colocamos o doce de leite. Aqui. Alguma... Nossa, como eu adoro isso. É melhor colocar na água a colher e depois passar. Não, primeiro... Por quê? Pra não grudar? Pra não grudar. Aqui ou aqui? Agora já foi. Faz assim mesmo. Como é bom isso, né? Nossa Senhora. Deixa aí só pra me raspar depois. Doce ou salgado? Eu prefiro salgado. Quer dizer, eu só sei cozinhar também mais salgado. Doce. Eu também, eu cozinho muito mais salgado do que doce. Todo mundo. O doce é muito mais matemática, né? É, isso. O salgado você pode inventar um pouquinho mais. O salgado tem uma coisa muito mais assim de sei lá, Os dois têm, eu tô falando besteira, mas assim, se você pegar uma receita doce e tiver uma noçãozinha e fizer milimetricamente tudo direitinho, acaba saindo alguma coisa. Sim. Obviamente, quanto mais você fizer, melhor fica. Mas no salgado, eu acho que tem uma coisa de feeling, né? De quanto você põe de sal, quanto você põe disso, que tempero você põe, a mistura das coisas. E o doce nem sempre. A panificação e a confeitaria são muito precisas, assim, sabe? Muito... Senão não dá certo. Você precisa de uma receita realmente. E agora, tá bom isso ou tá feio? Tá bom. Como é que você faria, assim? Você deixaria mais bonitinho ou não? Tá ótimo, sim. Que a gente vai colocar a banana por cima ainda. Agora joga a banana aqui? Assim, ó. Você vai colocando em rodelinha, assim. Pra ficar bonitinho. E depois? O chantilly. Em cima? Em cima. E aí tá pronto? Tá pronto. Não tem mais forno, não tem mais nada. Não dá, né? Botar chantilly no forno vai dar a mão. Só um pouquinho, Rafa. Mas eu pensei que talvez você pudesse pôr agora um pouco e depois na saída você põe o chantilly aqui. Acho que não precisa. Eu também acho que não, né? Agora o chantilly, como colocamos aqui? Com espátula. Agora vai... confeiteira. Agora vai começar o problema aqui, hein? Nós vamos cobrir tudo isso, chantilly, ou só fazer umas gracinhas aqui? Tudo isso daqui. E... Fala a verdade, Matheus. Não sou tão ruim, sou? Não. Eu deixaria assim, mas você quer encher tudo? Eu sempre encho tudo, mas vai por você. Não tá bonitinho assim? Tá lindo. Hã? Então vamos deixar Todo mundo assim, vamos sabe fazer que, um no meio. que tem banana. Pronto! Ó! Mentira, hein, Matheus? Feito por mim! Olha, eu queria dizer que parabéns. Obrigada. Parabéns pela tua cabeça, você tem uma cabeça muito legal. Obrigada. Você é um moleque que falou coisas aqui que eu fiquei, sério, fiquei bem impressionado pela maneira como você enxergou as coisas. Eu acho que esse programa te fez bem mesmo. No final das contas, eu acho que ele te fez um super bem. Mas meu pai e minha mãe que fizeram ser assim. Sim, lógico, né? Inclusive com a sua carinha, com tudo, foram eles que fizeram. mas eu tô falando, a educação que você teve é importante, mas você poderia ter reagido ao programa de uma maneira diferente. Você teve uma boa reação. Você pegou o que teve de ruim e transformou numa lição e aprendeu.
Nada como uma base. Você podia ter ficado bravo, revoltado, sei lá. Sim. Mas não, isso é sinal que você cresceu com as dificuldades que você enfrentou ao ter passado pelo programa. Ou seja, para você, o que não acontece para todo mundo, mas para você o programa foi muito bom. A gente vai experimentar isso aqui com vocês. Antes a gente vai para um break. Não sai daí.